Boa noite, Beatriz. Está gravando, tá, gente? Eu já vou colocar para apresentar. Certo. Então, ó, hoje nós vamos Fala, ver. patroa. Oi? Dá para ver você, Beatriz. Beleza. Boa noite, professor. Oi. Vocês estão vendo a apresentação já? Tá, eu não consigo ver vocês enquanto eu estou na apresentação. Eu só vejo essa tela aqui. Eu não sei se existe alguma configuração. Não achei até hoje para me ver aqui no cantinho e ver vocês, tá? Então tá assim. Hoje a gente vai ver ciclos biogeoquímicos. Deixa eu pôr uma caneta aqui. Então, o que é isso? É o estudo da troca de materiais entre os componentes vivos e os componentes não vivos da biosfera. Ela está naquela ideia que a gente estava vendo de ecossistemas ainda. Então, isso acontece a nível de biosfera, acontece em todos os ecossistemas uma troca de materiais. Então, quando a gente falava lá dos ecossistemas, nós falamos que existe uma ciclagem, né, de nutrientes ou de materiais. Você tem a passagem, né, de energia unidirecional desses sistemas. Então, a gente vai perceber, né, que os elementos químicos eles circulam na biosfera em vias características do ambiente dos organismos e destes, né, dos organismos, novamente o ambiente. Eu peguei essa citaçãozinha do Odu, quando ele está explicando o que é ciclo biogeoquímico. Então, os ciclos biogeoquímicos possuem reservatórios. Então, são aqueles lugares onde você tem bastante dos elementos, bastante dos nutrientes guardadinhos, né? São os reservatórios grandes. Então, você pode separar eles em reservatórios gasosos, onde se compreende a atmosfera e a hidrosfera. Por exemplo, né, na atmosfera você tem o maior reservatório que existe de nitrogênio. Então, ele está na forma de N2, né? E parece que é o que? É 70%, né? Na atmosfera, não lembro se eu estou confundindo, às vezes a gente não vai estudando tantas outras coisas, daí dá uns bugs na cabeça da gente, e essas coisas elementares assim a gente acaba esquecendo. É 70, eu acho que é 70%, ou é 90%. Ixi, falhou a cabeça, daqui a pouco eu lembro. De nitrogênio. Então, a atmosfera, tudo que você respira, né, eu estou enchendo o pulmão de ar, a maior parte que tem nesse ar é nitrogênio. Aí você tem um pouco de oxigênio, e um pouquinho de CO2, que é bem menor do que tudo CO2, né? Vocês lembram quando eu falei lá do ecossistema e falei da mãe terra, a Gaia, né? Eles dizem que quando surgiram os primeiros autótrofos, né? Foi se preenchendo a atmosfera com oxigênio. E depois teriam surgido, então, os organismos aeróbicos. Então, no princípio da atmosfera, presume-se, né, teoricamente, nós acreditamos que não existia oxigênio suficiente para que a gente pudesse existir, para que houvesse organismos aeróbicos. Então, teriam surgido primeiro na Terra os organismos fotossintetizantes, eles teriam, então, começado a preencher a atmosfera com oxigênio, né, e teriam utilizado o CO2 dessa atmosfera primitiva, certo? Para dar um exemplo de hidrosfera, né? O oceano ele é um reservatório de cálcio, por exemplo, né? Tudo que vai lá, né? Você tem cálcio precipitado, é um reservatório de água, né? É um reservatório de várias coisas. Mas tem água no oceano, certo? O segundo reservatório seriam as rochas sedimentares, seriam as rochas em geral, né? Seria a crosta terrestre. Então, aqui é onde você tem um reservatório, por exemplo, de fósforo, né? Os principais elementos constituintes dos organismos vivos são carbono, hidrogênio, oxigênio
nitrogênio, né, são os quatro principais. Tem em todo o organismo, você vai ter que ter esses elementos. E os outros são fósforo, cálcio, você tem outros elementos, mas o fósforo, ele é muito importante por causa do ATP, né? Por causa dos ácidos nucleicos, das proteínas, né? Então você precisa do fósforo para formar esses nucleotídeos. E ele é limitante para a fotossíntese, né? Então a planta está produzindo lá, né? A sua biomassa, fazendo o seu corpo, se faltou fósforo, ela para de crescer, para de produzir da mesma taxa que era de antes. Ele é limitante, o fósforo e o nitrogênio. Os adubos que a gente compra, aqueles granuladinhos, às vezes, né, que você vai na agricultura, geralmente é uma composição onde você tem uma parte de fósforo, uma parte de nitrogênio, uma parte de potássio. Ou enfim, nós vamos ver bastante quadrinho desses aqui, né, eu tirei lá do Euclides. Esse daqui eu tirei da 6ª edição, tem na internet também esse aqui para baixar, né, 2010. Já existe para comprar a 8ª edição, né? 8ª edição. Então, esse aqui é da 6ª, então ele traz esses quadros que são bastante interessantes. Então, são com compartimentos que vão demonstrar, vão organizar os processos, né? De reciclagem. Então, da parte viva para não viva, da não viva para viva. Reciclagem de materiais. Então, nesse quadro aqui, você tem uma ênfase, né? Você tem um quadro representando os processos biológicos. Então, a ciclagem nos processos biológicos, está entrando gente, tem que dar uma paradinha para ir lá e permitir ela entrar. Então, nos processos biológicos, a ciclagem é mais rápida, né? Por quê? Porque o organismo, ele toma, por exemplo, uma planta e ingere, né, um outro animal, e aquele nutriente que estava naquela planta ou naquele animal passa a fazer parte dele, né? Ou ele falece, né, ele morre e ele vai ser decomposto. Esse tempo de decomposição, de assimilação do que ele se alimentou, é muito mais rápido do que o desgaste de uma rocha, de um intemperismo de uma rocha para liberar essas substâncias também na natureza. Então, por isso que é um processo biológico, ele é mais rápido. Então, nesse quadro aqui, nós temos as formas orgânicas. Então, você tem um animal, né? Esse animal, quando ele morre, ou mesmo se for, mesmo quando ele não está morrendo, ele está liberando detritos no ambiente, né? A folha morta que cai, resto de pele, né? Troca de pele de algum bicho, desúvio, né? Por exemplo. Então, os animais estão aqui, eles liberam detritos. Os micróbios agem em cima desses detritos, né? E, às vezes, disponibilizam, são comidos por alguns animais. A minhoca, por exemplo, vai comer esses micróbios, né? Tem peixe que também come, né, folha morta junto com as bactérias, né? Com as bactérias, né, plantas e algas autotróficas vão se alimentar também desses detritos. Então você já tem aqui dentro desse quadro um ciclo de materiais, né? Onde você tem plantas e animais que formam detritos. Esses detritos são transformados pelos micróbios, pelas bactérias, e eles tornam, né, esse detrito torna os nutrientes assimiláveis novamente para as plantas. As plantas vão produzir biomassa, vão ser alimento dos animais, os animais são alimento dos próprios animais, né, que produzem detritos que são transformados, que passam para as plantas, assim vai, né? Então, dentro aqui das formas orgânicas, esses processos rápidos, a gente já vê a ciclagem de nutrientes. Esses detritos podem sair desse ciclo biológico, passar também por um processo geológico. Por exemplo, o peixe, né, ele morre no rio, parte dele vai ser levado pela correnteza, vai ser levado para o oceano, parte pode se tornar inacessível no oceano, né, no fundo do oceano, no fundo do rio, no fundo do lago, né? Eles vão formar turfa, vão formar carvão, vão formar óleos, né? Fica indisponível para a cadeia trófica. Então, aqui dentro, esse ciclo de nutrientes está sendo feito, sendo realizado, essa ciclagem, por meio da cadeia trófica, das teias alimentares, né? Mas dependendo de onde ele cai, ele fica inacessível, ele vai virar rocha às vezes, né?
Então, aqui nesse quadro, nesse retângulo, você tem os processos geológicos que são mais lentos, tanto para decomposição, né, para formar a rocha, como para liberar compostos dessa rocha. Mas, eventualmente, o homem atinge, né, uma jazida aí de turfa, de carvão, de petróleo, e usa isso aqui de que forma? Queimando ele, na forma de combustível fóssil. Então, esses organismos, né, que se fossilizaram, né, vão se tornar, a energia dele vai se tornar disponível para o ser humano, né? E o CO2 dele também, e alguns nutrientes, durante essa queima, vão vir para a atmosfera ou vão ir para o solo ou para a água, né? Eles vão entrar nesse outro quadro aqui, ó, que são formas inorgânicas. Então, aqui você tinha formas orgânicas. O que é forma orgânica? O que é forma inorgânica? Assim, via de regra, o que tem em carbono é orgânico. Só que os carbonatos, carbonetos, CO, CO2 e algumas outras substâncias, por convenção, não são consideradas orgânicas, são consideradas inorgânicas. Então, amônia é considerado orgânico, era para ser, nem lembro direito, porque tem coisas que eles, por convenção, classificam como orgânica, tem coisas que, por convenção, classificam como inorgânica. Mas, via de regra, aminoácidos, açúcares, lipídios, né? Álcoois, fenóis, cetonas, aquilo que a gente estuda lá na química como funções orgânicas, quem tem aquela terminaçãozinha da função orgânica é para ser um composto orgânico. Água, né? Sais minerais, CO, CO2 são considerados inorgânicos, certo? Então, enfim, entra nesse quadro aqui de parte inorgânica. Por quê? Porque são as moléculas menorzinhas, né? Veio da queima de combustível ou de intemperismo. Então, as rochas se desgastam por ação do sol, por ação do vento, de água, né? E esses compostos que estavam inacessíveis, como calcário, né, fosfatos, vários minerais, sódio, né, eles sofrem erosão, sofrem intemperismo, ele forma solo, né, com intemperismo, ele é erodido, né, é lixiviado ou levado pela água, né? Ou eles já estão aqui na forma inorgânica, estão no solo, estão na água e vão se sedimentar novamente, né? Então, ao mesmo tempo que a rocha está se desgastando, a chuva está lavando ela, está levando ela para a água, parte se torna disponível, parte não se torna disponível, parte vai entrar em um mesmo processo de sedimentação, né? Então, daqui, né, desse componente inorgânico, do solo, ele pode passar para a atmosfera, por exemplo, e vai entrar de novo na caixa inorgânica, né? Daqui também, nesse ambiente, pode haver desassimilação, né, por respiração, por exemplo, o organismo respira, né, libera CO2, vai para a atmosfera, ele urina, né, vai para o solo, né? Nem tudo volta para cá. Uma parte pode acabar vindo para cá para formar rocha sedimentar. Bom, para simplificar isso tudo, né, a gente tenta falar de cada coisa, em cada quadro, assim, às vezes pode até trazer mais confusão, mas a intenção é de que você consiga ver cada pedaço, né, e depois entender. Para simplificar, a gente diria que no meio da cadeia trófica você tem essa ciclagem de nutrientes, né, os organismos ingerem os produtores, os minerais que estão nele vão fazer parte do próprio corpo deles, eles morrem ou eles excretam. Isso é trabalhado por micróbio, disponibiliza de novo esses nutrientes para as plantas e vão ser comidas de novo. Parte deles vão ficar inacessível. Parte do que ficou inacessível vai se tornar acessível novamente, ou por ação do homem, ou por intemperismo, por erosão da rocha, né? E vai entrar novamente no solo e na água para fazer parte desse ciclo. Se alguém não entendeu alguma coisa, por favor, interrompa, tá? Ou anota aí para o final. Então, eu vou mostrar vários quadros desses daqui também, mostrando os ciclos principais. Não só de nutrientes, como de algumas substâncias que a gente sabe que são importantes para a vida, né? Então, nesse quadro aqui, nós vamos falar sobre o ciclo da água. Eu peguei da mesma sexta edição lá do Economia da Natureza, tá? Então, você tem aqui como um grande reservatório o oceano, né? O grande corpo d'água.
estou acostumado a ficar riscando assim, né? Que é de reservatório de água, água limpa, né? Você tem ali ainda. Aqui não está aparecendo, né? Mas deveria estar aparecendo aqui por baixo, né? Olha, um canalzinho de água que são os lençóis freáticos, né? Que são importantíssimos também, como reservatórios de água, principalmente água doce para o ser humano, para a vida, né? Mas enfim, como que acontece essa ciclagem? A água evapora, junto com essa água tem muitos sais também, muitos elementos essenciais, importantíssimos para a vida, né? E elas vão se movimentar e vão se precipitar em outro lugar, em forma de chuva, que vai alimentar. Deixa eu ver se está entrando alguém, eu estou ouvindo um barulhinho, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. Tá. Então vai precipitar em forma de chuva, para encher novamente rios, lagos e o próprio oceano. Então, nesse ciclo, você disponibiliza a água doce, porque ela foi destilada no mar, para os vegetais, para os animais que matam a sede, bebem do rio e tudo mais. Os próprios organismos vivos também transpiram, né? Vão ajudar a compor essa nuvem aqui, né? E vão beber essa água de novo, né? Os animais também transpiram. Então, vamos ver, precipitação sobre a Terra, isso aqui ele fala que é gigatonelada, se eu não me engano, de água, né? Aqui está mostrando que a evaporaçãozinha que eu fiz aqui está aqui, ó. Evaporação e transpiração de organismos vivos, né? Vamos compor a nuvem também. Então, isso aqui vai formar os rios, tem o escoamento superficial, ele está mostrando essas quantidades aqui, mas para a gente não é interessante agora. Conteúdo de água das rochas sedimentares próximas à superfície da Terra. Passa pela rocha, água dos oceanos, faz as continhas de respiração, transpiração. Mas, de qualquer forma, o que caiu aqui vai ser evaporado de novo, que vai cair aqui de novo. Né? É um ciclo tão simples que até a gente acha que tem alguma coisa errada. Mas é isso, né? Evapora, cai sob chuva, você bebe a água, transpira, evapora, cai sob chuva, né? Sob a forma de chuva, e assim vai. A concentração de sais, porque está lavando as rochas e tudo mais, vai aumentando no oceano, né? Só que ele é muito grande, então isso é relativamente muito estável, né? Você tem sal acho que é 35%. 0,35%, alguma coisa assim. Eu me confundo um pouco com isso aí, tá, gente? Isso é coisa da gente consultar e tirando. Tá. Daí aqui tem o ciclo do carbono. Claro, o carbono tem um monte de seta, né? Então, quais são as fontes de carbono que nós temos? Vulcões. Então, os vulcões, ele emite. Então, quando você fala em carbono, você fala em CO2, né? Carbono vai para a atmosfera, aumenta a quantidade de carbono que nós temos. Os animais, as plantas, na verdade, usam esse CO2, né? Fazem a fotossíntese, pela fotossíntese constroem os corpos delas, certo? Que servem de alimento para os animais. Tanto planta como animal, quando morre, né, e se decompõe, libera CO2. Também, quando o animal ou a planta respira, libera CO2 para a atmosfera, né? Parte que não é respirado, que não é decomposto, vai virar fóssil, né? Vai virar, cadê aqui o... Vai virar aqui, ó. Vai virar petróleo, vai virar carvão, né? Vai virar gás natural. E também vai ser usado e vai ser liberado novamente na atmosfera. Então, esse petróleo que nós usamos, né, nós acreditamos que são de animais e vegetais que foram, né, fossilizados há milhões e milhões de anos atrás. Então, provavelmente, houve na Terra um período onde o oxigênio, né, a concentração de oxigênio deveria ser muito maior, deveria ter muito mais vegetal, né, mas eles morreram e se fossilizaram, assim também como os animais formaram óleo. Hoje a gente está disponibilizando esse CO2 de novo. Aqui, ó, vocês veem que a seta é inversa, então esse CO2 está sendo utilizado pela planta, né? Aqui ele está dizendo que 7 é o número do que é liberado de CO2 na atmosfera por combustão de combustível fóssil, 2 é o que é liberado na atmosfera por atividade vulcânica, e 35 é o que a fotossíntese pega da atmosfera para formar os seus corpos, né?
para respirar depois, né, em forma de energia, de glicose. Mas ele diz que 35 as plantas, mais os animais, mais as bactérias e fungos respiram. Então isso aqui está mais ou menos em equilíbrio. Ou seja, está havendo sempre um acréscimo na atmosfera aqui de 9, né? Que é da queima de combustível fóssil e de combustão. Por isso que se diz muito, né, que nós deveríamos plantar mais árvores, que não deve haver tanto desmatamento. Né, para quê? Para que você aumente a biomassa, né, e vá gradativamente diminuindo um pouco esse CO2 que nós estamos lançando em gigatoneladas aí na atmosfera, né? Tá. Está dizendo também que esse CO2 ele é utilizado na fotossíntese, vai formar o corpo das plantas, né? Vai formar aqui matéria orgânica morta, que vai se sedimentar em menos do que 1. Então, menos do que 1 está sendo tirado da atmosfera, né? Então, vamos dizer que seja 1, então nós estamos com 8 aqui só, né? Já sedimentou 1, vamos dizer, de planta e animal que morreram, certo? Os animais, conforme eles se alimentam, conforme eles vivem, além de liberar CO2 na atmosfera por meio da respiração, eles liberam também pela forma de metano. Eu não sei a fórmula do metano aqui, mas vai ter carbono nesse metano. Então, menos que um aqui é liberado também. Então, se foi liberado aqui, ó, é o que foi sedimentado aqui. Então, a gente está com esse 9 de novo, né, liberando na atmosfera. Vocês estão entendendo o que é isso, gente? Ó, você tira da atmosfera 35 de carbono. Respira 35, então você joga nela de novo. Vulcão e combustível fóssil que você está queimando, que é o que está lá escondido no subsolo, você está colocando, acrescentando na atmosfera, que não tinha isso na atmosfera, estava tudo embaixo da Terra, né? Então você tem 9 aqui, 2 mais 7, 9, que é o que você está acrescentando. 1 você produz de metano e 0 aqui como que sedimenta do que morre e fica indisponível, né? Entrou essa caixa aqui, ó, indisponível, né? O que mais que tem aqui agora? O que nós não vimos aqui? O carbono que está aqui, a parte desse carbono está formando caco 3, né? Calcário dolomítico, né? Cálcio mais carbono. Então, parte desse carbono está aqui no oceano. Parte dele, menos do que 1, é dissolvido no oceano. Menos do que 1 é depositado, fica indisponível também, né? Lá no oceano. Parte desse daqui vai ser assimilado pelas algas, né? Então, as algas pegam parte desse carbono que está dissolvido aqui no oceano para formar os corpos dela, que formam também, né, matéria orgânica dissolvida que fica aqui no oceano, que vai servir também de alimento para os animais. Parte é respirado, né? Parte assimilada. Então, a zero aqui também, ó, parte desse carbono que é pego aqui pelas algas, que é a assimilação, vai ser respirado. Então, zero aqui de novo. Existe troca de 84 aqui com a atmosfera. Então, isso aqui é importante porque o mar, o oceano, ele é um grande tamponador, serve de tampão. O que é tampão? Ele deixa estável a atmosfera, porque os excessos de CO2 que entram no mar, né, que entram no mar e se dissolve, ele se complexa com o cálcio, né, e precipita. É íon cálcio, né? Acho que é 2 mais. Então, o oceano ele tem uma grande reserva de carbono lá na forma de carbonato de cálcio, tá, gente? Então, o oceano ele é um grande tamponador da atmosfera. No entanto, existe ainda assim acúmulo, sim, de CO2 na atmosfera, tá? Tanto que acredita-se, né? Tem gente que fala que é uma teoria de conspiração, né? Que dizem que tem problemas econômicos aí, está bem sendo vencida, que isso é uma grande mentira, né? Existem outros cientistas que não, que dizem que é verdade, que tem sim, que a gente chama de efeito estufa. O que é isso, então? Seria
um grande acúmulo, né, de CO2 na atmosfera e não permitiriam que os raios de ondas longas saiam da atmosfera. Então, você teria um acúmulo de CO2 por desmatamento e queimada. Então, uns dizem que isso aqui foi feito para que muitos países subdesenvolvidos parassem de desmatar, né? Porque os países desenvolvidos já teriam destruído toda a biodiversidade deles. Enfim, tem discussão de monte aí, né? Dizem que os gases, né, clorofluorcarbonos, destruiriam a camada de ozônio, então os raios UV seriam mais nocivos, né? Haveria queima de combustível fóssil derivado de petróleo, também acumularia CO2 na atmosfera. Da mesma forma, como seria isso por meio de funcionamento de indústrias, né, queima muito CO2. Então, viraria a atmosfera da Terra, a Terra toda viraria uma grande estufa, como se você tivesse vidro aqui, né, e não permitiria que o calor saísse. Precisa sair o calor? Precisa sair o calor numa certa medida, parte não pode sair, senão a Terra também congela, né? Então, uns estão dizendo que a temperatura da Terra está subindo, né? Então, eles fazem pesquisas nas geleiras, né? E dizem que os gelos estão se desmoronando. Outros vão dizer que isso sempre existiu, que já houve épocas glaciares na Terra, enfim, tem discussão de monte, mas vocês têm que saber pelo menos o que é o efeito estufa, sendo ele verdadeiro ou não. Então é o acúmulo de CO2, né, na atmosfera que impede que saiam os raios de onda longa, né, então aqueceria, o infravermelho aqueceria a Terra, a mais do que devia, né. Esse é o efeito estufa grosso modo, tá, gente? Tem tudo quanto é livro, o Wycliffe fala bastante de efeito estufa, tem professores de universidades renomadas que falam contra isso, então a gente não sabe. Professor, Oi, pode falar. Você disse que tem pessoas que não acreditam no efeito estufa, que tem gente que diz que ele não existe? Tem gente que diz que isso é impossível de acontecer, tem gente que diz que já houve tempos na Terra onde foi muito aquecida, e tem discussão sobre isso sim, tá? E você acredita ou não? Eu não sei. Eu nunca fui atrás muito disso para ver. Tem uns vídeos que chama Uma Verdade Inconveniente. O cara fala um milhão de coisas, sabe? Mas eu não sei mesmo. Eu sei assim, eu acredito no seguinte, falhou até o nome agora, hein? Beatriz. Beatriz. Que deveria haver um encontro maior, deveria haver uma conversação melhor entre cientistas sérios e os governos para o desenvolvimento de políticas públicas, para o desenvolvimento de agricultura, né? Gastaria-se menos dinheiro e seria melhor para o meio ambiente. Eu sei, assim, nós temos que conservar, sim, uma certa medida a água, né? Gastar menos energia, são coisas importantes, sabe? Mas a magnitude disso, eu não sei se o pessoal acerta com muito acerto. Eu penso que o problema político é muito superior ao interesse que eles têm com o meio ambiente. Né? Essa que eu acredito nisso. Beleza, professor. Eu só queria despertar uma dúvida aqui. Não, fica à vontade. É que assim, eu penso, gente, é uma situação muito complexa, sabe, Beatriz? Quando você fala em sustentabilidade, quando você fala nessas coisas, você tem muito marketing político, econômico, você tem muito interesse em jogo. Também é um meio de controle, né, das grandes corporações. Sim, tem isso também, né? Nós temos riqueza suficiente, por exemplo, no mundo para sanar a fome do mundo, para resolver muito, mas não tem interesse político em resolver nada disso, né? Já visto o Brasil, né? Quem que quer acabar com a pobreza não é interessante, né? Quem quer não é deixado, né? Verdade, professor. Obrigada, viu? Então tá. Espero ter. Mas assim, você tem que saber no geral, né? Porque isso vai ser dito em escola, vocês vão ter que ensinar isso, tá? Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, gente, olha, só
enfatizar mais uma coisa que é importante. Então, percebam, né, que o CO2, gente, ele está na atmosfera, ele é retirado pela fotossíntese, vai fazer parte do corpo das plantas, que vão servir de alimento para os animais, certo? Então, todo organismo vivo, animal, bactéria, fungo, planta, é feito de carbono. O nosso corpo é feito de carbono, certo? Carbono, hidrogênio, oxigênio, eles vão estar, e nitrogênio é constituinte de todo ser vivo. Ciclo do fósforo, né? Como eu disse, o fósforo ele é um fator limitante para a fotossíntese, inclusive, e ele vem do desgaste de rochas. Então, o fósforo vai precisar ser lavado vai ter rocha, né, que vai ter mais fósforo, rocha que tem menos fósforo, né? Então, ele vai estar no solo, vai estar nas rochas, né, mas ele vai ser liberado pelo intemperismo, né? E ele vai estar dentro dos organismos também. Então, grande parte que existe de fósforo, ele está ciclando naquela ciclagem rápida, de organismo para organismo, de organismo para organismo. Um pouco vai ser perdido para o solo, um pouco vai ser perdido para a água, né? E um pouco vai ser desgastado e vai entrar novamente no ambiente, né? Qual que é a ação do homem nesse ciclo do fósforo? Ele acelera muito e modifica esse ciclo formando fertilizantes, por exemplo. Então ele pega a rocha, ele vai lá, dinamita a rocha, vai com um trator, vai numa usina e ele deixa esse fósforo disponível, né? Ele vai na fazenda dele e fertiliza. Você fertiliza o teu vaso de planta na tua casa, né? Ou seja, você coloca o fósforo para essa cadeia de novo. Então você vai ter isso muito desigual. Em lugares você tem alta concentração de fósforo, outros você tem baixa concentração de fósforo, né? E muito disso que o homem usa sem controle, e aí que eu falo que podia ter, por exemplo, uma maior proximidade de universidade, né? Só que você tem também a indústria química, que para ela também não é interessante que o conhecimento chegue a todo mundo. Ela quer vender fertilizante, quer vender defensivo. São bilhões de dólares que o pessoal ganha. Onde está a verdade? É difícil você saber o que é verdade. A verdade é aquilo que te contam no fim da história, né? E o que é? Não sei. Mas se você tem um lucro de bilhões de dólares, é interessante você venda fósforo, né? Venda fertilizante defensivo, mesmo que eles escoem, né? Das plantações e caem no rio, caem em lagos. Então você tem desequilíbrios ecológicos desses rios, desses lagos, pelo que a gente chama de eutrofização, né? Cultural, ou eutroficação cultural, mesma coisa. Então você eleva o nível de concentração de nutrientes nos corpos d'água, você tem uma produção algal, né, de algas elevadíssima, tem um florescimento, que a gente chama de bloom, de algas, né? Então elas consomem todo o CO2 que tem ali, todos os nutrientes, se multiplicam rapidamente, só que de noite elas respiram e acabam com o oxigênio da água e pode vir a causar a mortandade de tudo que existe ali, né, naquele corpo d'água, dependendo da oxigenação dele. Tá. Parte desse fósforo, então, cai também no oceano, parte vai ser sedimentado, vai ser indisponível, né, por detritos, por organismos que morrem, né, e parte é dissolvida e vai servir para alimentar as algas, né, que vão alimentar os animais, vão fazer parte da ciclagem de nutrientes dentro dos oceanos, né. Parte pode evaporar junto com a água e cair na terra de novo com a chuva. Então, o fósforo é muito simples, né, o ciclo também. É lógico, o fósforo que tem na planta é o fósforo que vai fazer parte da constituição do teu corpo, né? Quando você falece, os micro-organismos vão agir no teu corpo, vão decompor a matéria orgânica, vão disponibilizar esse fósforo novamente para as plantas e vão crescer para servir de alimento novamente para animais. Por isso que fala, né? Pega a casca lá da tua fruta, a casca que você usa, que são restos, e faz uma composteira na tua casa, né? O Paulo tem projeto que ele faz compostagem, né, com folha de braquiária, com folha de silipiuna para testar a alelopatia, mas o que é isso? O que é essa compostagem? É você colocar esses restos em um lugar onde você acelera, de certa forma, a decomposição e esses nutrientes vão ficar disponíveis para as plantas. Daí também tem outro problema, há quem diga que tem muito
defensivo agrícola na casca de frutas e você vai acabar comendo agrotóxico, né? Mas enfim. Tem também o ciclo do enxofre. O enxofre ele não é tão importante quanto oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, só que ele faz parte de alguns aminoácidos, né? Cisteína mais um, se não me engano, né? E ele é importante também para a ciclagem de nutrientes. Então, um grande emissor de enxofre, né? Você não tem enxofre assim na natureza, né? A maior parte do enxofre que nós temos está na forma de SO4 menos, se não me engano, não sei se é menos, quantos que é esse menos aqui, mas é o sulfato de enxofre, certo? O sulfato a forma onde você tem ele em maior quantidade disponível para os organismos vivos. Então, o vulcão sai enxofre, queima de combustível fóssil, também libera enxofre para a atmosfera, e quem absorve? Os vegetais absorvem enxofre para fazer parte do seu corpo, né? A intemperização de rocha também disponibiliza enxofre para a natureza, né? Decomposição de matéria orgânica. Então, morreu o bichinho lá, morreu a planta, libera enxofre, né? Os micro-organismos agem nela, libera enxofre. Parte desse enxofre é igual a todos os outros, cai no oceano, cai nos rios e vai se tornar parte indisponível, parte vai ficar dissolvida, né? E parte vai estar na atmosfera, vai fazer parte de quando a água sobe e evapora também, né? Agora, aqui, gente, tem uma coisa que acontece bastante, que é assim, você tem o SO4 menos, né? E ele está na forma reduzida, certo? Ó, isso aqui eu me confundo muito também, mas eu pensei numa coisa aqui. Vocês perguntam para o professor de Química, isso está certo, eu acho que é isso aqui, ó. O enxofre está na forma reduzida, certo? Não, desculpa. Na forma oxidada. Por quê? Porque o oxigênio é mais forte, tem a valência, tem o poder, né, o potencial de puxar elétron para ele, maior do que o enxofre. Então o oxigênio aqui está menos. Então, se ele está menos, ele está reduzido. Se o oxigênio está reduzido, o enxofre está oxidado, certo? Ele se transforma em gás sulfídrico, esse 2 aqui, não lembro onde está esse 2, mas é gás sulfídrico. O gás sulfídrico, nesse caso, o enxofre está reduzido, né? Por quê? Porque ele puxou o elétron aqui do H+, do H+, e o H, do H+, não, do hidrogênio. Esse hidrogênio ficou só com próton, certo? Então, quando você tem oxigênio, você oxida o enxofre, que fica na forma de sulfato. Quem faz isso são bactérias, né? Então, quando você tem oxigênio suficiente nos corpos d'água, por exemplo, isso acontece muito em reservatório, né? Você encher um reservatório lá para uma usina hidrelétrica, por exemplo. Tem reservatório que você não consegue tirar todas as árvores, você tem muita matéria orgânica se decompondo. Então, a matéria orgânica, gente, né, na presença de oxigênio, produz gás sulfídrico. Fica aquele cheiro, se torna nóxico, na verdade, o lugar, você, de tanto que é usado o oxigênio, você produz SO4 e depois produz gás sulfídrico. Fica um cheiro de ovo podre nesses usinas. Então, o primeiro processo é você pega a matéria orgânica, reage com oxigênio e forma sulfato. Sulfato, na ausência do oxigênio, vai formar gás sulfídrico. Então, é mais ou menos isso. Ó. Fala de novo, né? Matéria orgânica está se decompondo, está reagindo com oxigênio. Então, as bactérias estão usando o que tem de energia. Né? Então, você imagina que você tem um composto orgânico que tem um aminoácido, por exemplo, que tem enxofre na sua composição. A bactéria pega aquele aminoácido, ela quer energia. Então, ela quebra ele, né, usando o quê? Usando o oxigênio. Então, ela respirou aquela substância nutritiva que tinha enxofre. Então, isso aqui complexa e forma SO4. Né? Então, ele oxidou o enxofre.
Na ausência de oxigênio, outro tipo de bactéria pega esse enxofre aqui, como não tem oxigênio, o hidrogênio, né, vai servir para ela respirar esse... Na verdade, ela vai respirar o enxofre, né? Ela vai pegar o elétron desse hidrogênio, vai colocar nesse enxofre aqui, isso aqui vai liberar energia, ela vai usar a energia e vai formar gás sulfídrico. Daqui a pouco eu falo do nitrogênio, tem bastante exemplo desse aqui. Mas, enfim, SO4 e H2S é o que mais existe na forma de enxofre. São as formas mais importantes do enxofre. Então tá aqui a forma do enxofre. Olha lá, eu nem lembrava mais que eu tinha posto esse quadro aqui. Então você tem o enxofre orgânico. O que é isso? Ele está junto com um aminoácido, por exemplo. Está com alguma substância orgânica junto. Então existe uma desulfidração anaeróbica. Ó, então, na ausência de O2, ele vira gás sulfídrico, vira H2S. Ou se complexa com ferro ou com outro metal, ou vira SO2-. Né? Essas formas de enxofre eventualmente pode se tornar enxofre molecular, que vai ser usado por outros tipos de bactérias que vão formar sulfito ou vão formar sulfato. Né? Geralmente forma sulfato. Então, quando vira sulfato, existe uma oxidação aeróbica, né? Produziu energia, né? Para produzir isso aqui. Então, na verdade, eu falei coisa errada. Ele vai usar o H2S para reagir com SO2, né? Mas aqui também, ó, se você tem a parte orgânica, existe uma oxidação. Essa parte está certa. Existe uma oxidação, reagiu o alimento mais o oxigênio e virou sulfato. Está certo também. Ó. E depois você vai usar esse sulfato aqui numa reação de redução anaeróbica, né, para produzir energia e ele vai virar sulfeto de novo. Eu só não sabia dessa aqui, né? Ó. Essa aqui. Mas não volta não. Pera aí, gente, vamos voltar essa aqui. Vamos falar tudo de novo, porque eu me equivoquei aqui, ó, no SS. Então a reação é a seguinte, ó. O sulfato acontece da maneira como eu falei antes, né? Olha, você usa ele como redutor e ele vai virar sulfeto. É um gás sulfídrico, na verdade, um H2S. Por outras bactérias, ele se transforma em enxofre molecular e pode vir a se transformar em sulfeto de novo, depois em sulfato. Isso é uma reação. A reação mais simples, que a gente entende melhor, é essa aqui. Você tem um composto orgânico, né, alguma coisa que o bicho comeu, vai reagir com oxigênio, vai virar sulfato. Esse sulfato vai ser usado pelas plantas de novo, vai fazer parte do corpo dela. Né? Isso aqui é para quem gosta, né? Saber o que é redução, o que é oxidação, né? Mas eu acho que ajuda a pensar da maneira como eu expliquei antes. Né? Aqui está menos, quem que está menos? É o oxigênio. Então, o oxigênio está reduzido e o enxofre está oxidado. Ele está oxidado. Aqui ele está com hidrogênio, então ele é mais forte que o hidrogênio, então aqui ele está reduzido. Então aqui o sulfato sofreu redução, aqui o sulfato vai sofrer oxidação, porque vai reagir isso daqui com outras coisas para formar outro composto, um carbono. E agora começa o ciclo mais dificinho, gente. Esse aqui, deixa eu pegar um relógio aqui. Esse aqui a gente precisa saber bem, cai em bastante prova de concurso, por exemplo, tá? Então, a grande parte do oxigênio, do nitrogênio na atmosfera, como eu falei, do N2 está na atmosfera. Vamos voltar aí que eu estou me confundindo, né? O grande reservatório de nitrogênio está na atmosfera, né? Então, 80%. Não é 70% não, tá? Me enganei lá no começo, 80%. Ele é pouco reativo, também é chamado de azoto. Então, tem livro, tem parte aqui da aula que nós vamos chamar esse N2 de azoto. Ele é o quarto elemento mais abundante dos organismos vivos. Então, o primeiro você vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio, são os três primeiros.
Então, ele faz parte de diferentes moléculas. Por exemplo, o aminoácido. Então, você tem aqui o carbono, tem um radical, que pode ser N coisas. Você tem uma amina, né? Essa amina aqui tá na forma de H3N+, aqui, mas é uma amina. Você tem um ácido carboxílico e um hidrogênio, né? Então, aqui que está o nitrogênio. É nesse nitrogênio aqui que ele vai formar as moléculas de aminoácido. Então, você tem um aminoácido, mais um aminoácido, mais um aminoácido, né? Você vai formar um polipeptídeo que vai formar proteína, certo? Você também tem os ácidos nucleicos, ó. Olha aqui, ó, o nitrogênio, né? O nitrogênio é necessário a amina aqui, ó. Por isso que aminoácido, né? Ácido nucleico é um nucleotídeo, né? Você tem aqui, ó, vários nitrogênios formando os ácidos nucleicos, né? Adenina aqui, a guanina, citosina, timina e uracila. Você tem também o nitrogênio nas moléculas de hemoglobina e na molécula de clorofila. Olha aqui, ó. Esse aqui é o grupo M da molécula de clorofila, né? Tem manganês e clorofila. Devia ser cloro, né? Hemoglobina tem ferro aqui. Clorofila era para ter um cloro. Enfim, vou ver que molécula é essa aqui depois. Mas o importante agora é o nitrogênio, que faz parte das principais moléculas dos seres vivos, certo? Então, como que esse nitrogênio é excretado? Qual que é a principal excreta nitrogenada dos seres vivos, né? Você tem aqui, ó, as proteínas se tornam aminoácidos que vão liberar um grupamento amino. Ácido nucleico formam as bases nitrogenadas que vão liberar esse grupamento amino. Então, quando você se alimenta, peixe, mamífero e aves, né, essa proteína que você tem se tornou aminoácido, o ácido nucleico se tornou base nitrogenada, né? Vai se tornar amônia nos organismos aquáticos, então a maioria dos organismos aquáticos excreta amônia, excreta o resto, né? Aquilo que você metabolizou e não usou da proteína, aquilo que você não usou do ácido nucleico, esse grupamento amina vai ser transformado no fígado e se transformar em amônia nos animais amoniotélicos, certo? Esse é um processo chamado de amonificação, né? Então, a proteína que passou a se tornar, né, o ácido nucleico que se tornou amônia, né, ela se tornou por um processo chamado de amonificação. Os mamíferos, anfíbios, tubarões, os peixes vão excretar na forma de ureia. São animais uricotéricos. Olha onde é que está o nitrogênio aqui. Também pelo processo de amonificação. E as aves, insetos, alguns répteis tal, vão formar uma outra molécula que ela é insolúvel em água, forma um cristalzinho, mas está aqui o nitrogênio. Então essas são as fontes principais de excreta de nitrogênio dos organismos vivos. Além de liberar o seu nitrogênio quando morre, né? Então, cada vez que você faz um xixizinho lá, você está liberando, né, o seu composto nitrogenado. Aqui, então, tem um ciclo do nitrogênio, né? Peguei bobinhos aqui também, acho que é bem bonitinho, né? Então, ele está falando que nas células, né, no protoplasma, tanto de vegetais como animais, bactérias, né, você tem o nitrogênio. Ele cicla, ó, vegetal para animal, o animal comeu o vegetal, ele morreu, foi decomposto pela bactéria, a bactéria comeu o vegetal também, né? Isso vai fazer com que se disponibilize para o vegetal novamente o nitrogênio. O animal também, ele excreta, ó, ureia, amônia, etc., né, que vai virar amônia no fim de tudo, né? Esse animal que morreu... Ah, tá. Então, aqui é o vegetal que come o animal, a bactéria que come o vegetal, a bactéria que come o animal. Esses três, quando morrer, vão ser decompostos por bactérias e fungos. O aminoácido deles vai ser liberado, né? E vai virar amônia, né? A excreta deles também vai virar amônia. Rocha, né? E vulcanismo pode liberar amônia também em menor quantidade. Isso vai ser transformado por bactérias, vai virar nitrito, nitrito vai se tornar nitrato,
e vai ser absorvido pelas plantas de novo. A planta vai transformar esse nitrato em amônia e vai usar no seu corpo, certo? Para virar nitrito, essa amônia precisa de um grupo de bactérias que se chama nitrossomonas, né? Então, virou nitrito. Então, oxidou o nitrogênio. Novamente, um outro grupo de bactérias vai transformar esse nitrito em nitrato, né? São as nitrobacter. Vai oxidar mais ainda esse nitrito, se tornando ele nitrato. Eventualmente, esse nitrato vai ser perdido, né, no ecossistema, vai fazer parte dos sedimentos marinhos. Esse sedimento marinho pode haver ressurgência, né, numa corrente marinha, vai servir de alimento para alga, alimento para zooplâncton, alimento para peixe, depois para aves marinhas. Então, você tem, por exemplo, grandes depósitos de fosfato ali na costa do Chile, se eu não me engano, né? Porque você tem uma zona de ressurgência e você tem muitas aves marinhas que residem nas encostas, né? E o pessoal vai lá pegar o guano, né? Que é rico em fósforo. Que vai entrar de novo, o homem pega, faz fertilizante e vai servir de síntese de proteína de novo para os vegetais, né? Um outro caminho, então a gente fez esse caminho aqui, né? Vamos voltar. Você pode também pegar esse nitrato e, na ausência de oxigênio, por um outro grupo de bactéria, que chama bactéria denitrificante ou desnitrificante, fazer com que esse nitrato se torne ácido nítrico e se torne novamente N2 molecular, e você perde do ciclo esse nitrogênio para a atmosfera de novo, né? Ou você transforma ele de novo, né, em amônia, faz com que os vegetais também disponibilizem. Então, esse ciclo do nitrogênio é um pouquinho mais complexo. Nós já vamos ver ele de novo, tá? Eu pus várias vezes esse ciclo aqui. Vamos pegar aquele mapinha primeiro, né? Então, você tem aqui, ó, descarga elétrica. Com as descargas elétricas, a gente vai ver como que isso acontece daqui a pouco. Você pega o nitrogênio e faz com que ele se torne, né, disponível em amônia, né? Vai para o solo, vai para a chuva, vai para o rio. O que tem aqui? Você fixa, né, o nitrogênio, no tanto você fixa pelos vegetais, parte ocorre denitrificação e é perdido daquela forma que eu falei para você para a atmosfera de novo. Parte desse nitrogênio é fixado no oceano, então está fazendo parte dos ciclos oceânicos. Parte onde não tem oxigênio volta para a atmosfera por meio de denitrificação. Essa parte aqui vai para o oceano também, né, fica disponível. É o mesmo ciclo que a gente tinha nos outros, né? A maior dificuldade, a maior parte do nitrogênio é entender esse ciclo que ele faz de nitrificação e desnitrificação. Então, você tem ele como N2, vira amônia, amônia vira nitrito, nitrito vira nitrato, nitrato é absorvido pelas plantas. Desnitrificação, caminho contrário. Nitrato vira nitrito, nitrito vira amônia, amônia vira ácido nítrico, vira N2 novamente. Ó, então tá aqui, ó. Então você tem o nitrogênio orgânico, o que é? Aquele nitrogênio que faz parte dos seus ácidos nucleicos, dos seus aminoácidos, das suas proteínas. Ele é tanto excretado como é degradado quando você morre por micro-organismos e vai sofrer um processo chamado de amonificação, né? Ou, então, para simplificar, pensa fazendo um peixe urinando lá, né? Então a proteína dele foi metabolizada, parte não foi usada, virou amônia. A amônia, gente, é NH3. Só que dependendo do pH, né, da temperatura, ele vira rapidamente NH4+. Então a amônia vai ser encontrada nessas duas formas. NH3 e íon amônio NH4+. Na presença de oxigênio, essa amônia rapidamente sofre um processo de nitrificação. Ou seja, vai formar os nitratos, os nitritos, certo? Quais são as bactérias que vão agir? As nitrossomonas e os nitrossococos. Nitrossomonas, água doce e solo, principalmente, né? Vão transformar essa amônia em nitrito. Oxidou o nitrogênio.
Por quê? Porque o O2 está reduzido, ele está negativo. O oxigênio ficou reduzido e o nitrogênio oxidado. Então, nessa união aqui, é igual quando você se alimenta, né? A glicose é C6H12O6, a glicose, certo? A glicose quebra, essa reação aqui, ó, de quebra do carbono, vai formar no final CO2, certo? Da sua respiração. Isso aqui liberou energia. Essa bactéria usa a amônia, faz ela reagir com o oxigênio e libera energia para ela. Certo? Então formou aqui, ó, NO2-. Quem faz isso? Nitrossomonas. Pega a amônia, faz ela virar nitrito. E para por aí. Outro grupo de bactérias, principalmente Nitrobacter, né, solo, água doce, isso aqui é mar, né? Nitrococos. Então o Nitrobacter pega aqui no solo e no mar esse nitrito, oxida esse nitrogênio de novo, ó, a valência mudou, era 2, ficou 3, né? E faz esse nitrito virar nitrato. E o nitrato vai, então, ser reduzido pelas plantas para formar aminoácidos de novo, certo? Ácidos nucleicos de novo. Então, vamos lá. Vou falar várias vezes. Nitrogênio orgânico, né? Ou seja, proteína, ácidos nucleicos, sofrem um processo de amonificação e viram amônia. Amônia vira nitrito. Nitrito vira nitrato. Nitrato entra na planta de novo. Amônia vira nitrito pelas nitrossomonas. Nitrito vira nitrato pelas nitrobacter. Então, essa via aqui, ó, como chama? Vocês já sabem, é nitrificação. Ok? Então, ciclo do nitrogênio. Via de nitrificação. Composto orgânico vira amônia. Amônia vira nitrito. Nitrito vira nitrato. Nitrato é absorvido pelas plantas de novo. Quais são as bactérias? Primeira parte, nitrossomonas e depois nitrobacter. Agora nós vamos ver a outra via. Então essa via aqui é uma via oxidativa, certo? Oxida, o nitrito oxida. Precisa de oxigênio dissolvido na água, oxigênio no solo para ela acontecer. Essa outra via é uma via contrária, uma via de desnitrificação. Tem vários tipos de bactérias que fazem isso. Aqui nós colocamos a pseudomonas, né? E depois o risóbio. Então vamos ver como que ocorre a desnitrificação. Ele pega o nitrito e ele respira esse nitrito. Então, ao invés do oxigênio ser o aceptor final de elétrons, o aceptor final de elétrons vai ser o nitrito. Então ele pega lá um alcaloide, por exemplo, um álcool, a bactéria, faz ele reagir com o nitrito, e o nitrito vai se tornar reduzido, porque está em um ambiente anóxico. Você percebe aqui, ó, que o oxigênio perdeu a valência -2. Então, o nitrogênio ganhou elétrons e foi reduzido. Acontece que isso acontece de novo, desculpa, então isso aqui virou óxido nitroso. Esse aqui é óxido nítrico, né? Esse aqui é óxido nitroso. Acontece a reação de novo e o nitrogênio se torna molecular. Ó. Ele perdeu o oxigênio, ele pegou esse elétron aqui do oxigênio, né? E formou uma valência, né? A trivalência aqui com o nitrogênio e foi para a atmosfera. Então houve perda do sistema orgânico, né? Do ciclo, porque ele está indisponível agora, certo? Então, vamos lá. Desnitrificação. Processo contrário da nitrificação. Quem faz isso? As pseudomonas. É um grupo. Então, o nitrito vira ácido nítrico, óxido nitroso, nitrogênio molecular. Esse nitrogênio molecular, né, nem tudo está perdido, né? Ele pode ser capturado da atmosfera por um grupo também de bactérias. Aqui nós colocamos o risóbio e a Azobacter.
Esse outro processo chama-se de fixação do nitrogênio. A fixação do nitrogênio ocorre por cianobactérias ou por essas duas bactérias, Rhizóbio e Azobacter. Tem outras também, tá? Essas duas são as principais. A Azobacter, gente, ela vive geralmente livre no solo, né? E a enzima que serve para pegar esse nitrogênio gasoso e transformar ele em nitrogênio utilizável pelas plantas, não pode ter oxigênio livre. Essa enzima ela não funciona direito quando tem oxigênio livre. Então, a quantidade que a Azobacter transforma de N2 em amônia é pequena. Já o Rhizóbio, ele se complexa, ele se une com as plantas e forma um nódulo na raiz das plantas que na ausência de oxigênio ele consegue fixar uma grande quantidade de nitrogênio. Então, ele pega esse nitrogênio da atmosfera e fixa ele. O que é fixar? É transformar ele numa uma versão aqui, né, utilizável pelas plantas. A energia que ele tem, que ele precisa para fazer isso, a planta dá na forma de glicose para ele, né? O oxigênio que ele utiliza para essa reação, ele utiliza o oxigênio, né? Mas de uma via que é complexada com outras substâncias, não é oxigênio livre. Então a planta faz ali um local ideal para ver essa conversão. Lembra que a gente está falando em zoologia lá, 2, né? Da compartimentização, que as reações se tornam eficientes. Está aqui mais um exemplo, né? Aqui é um outro gráfico, né? Está mostrando de uma outra maneira. Então você tem aqui uma redução do nitrogênio, né? Você virou alimento, virou corpo de planta, corpo de animal, né? Reduziu o nitrogênio, ele vai se transformar em amônia, essa amônia se transforma em nitrito, nitrito em nitrato, nitrato de novo vai se transformar em corpo de planta, corpo de animal. Esse aqui é o processo contrário da eletrificação, o nitrato vira N2, então vejam que aqui ele cortou várias etapas, né? Isso aqui foi para a atmosfera. Ou foi para um Rhizóbio, um Azobacter, se transformou em amônia de novo. Né? Então, um quadro bem mais simplificado. Né? O corpo dos bichos morre ou excreta, vira amônia, processo de nitrificação, vira nitrito, nitrosomonas e nitrobacter. Então, aqui é nitrosomonas, né? Nitrobacter transforma nitrito em nitrato, vira corpo de planta de novo. Na ausência de oxigênio, ocorre outro processo, denitrificação. Isso aqui vai ser transformado em nitrogênio livre ou vai entrar pelo Rhizóbio, se transformar em amônia de novo. Tá. Síntese em plantas e micro-organismos, degradação. Tá. Esse aqui que eu estou falando está aqui, mas é a mesma coisa. Tá? Desnitrificação. Então tá lá. Ó. Pus aqui para vocês a equação mais bonitinha. O nitrato vira óxido nitroso, vai virar N2 na atmosfera. Esse é um processo importante na respiração anaeróbica de algumas bactérias em ambientes anóxicos, sem oxigênio. Elas usam o nitrogênio como aceptor de elétrons ao invés de usar o O2. Esse processo gera um potencial de prótons transmembrana que é utilizado na síntese de ATP. É o que a gente faz também. O NO2 é liberado na atmosfera. Então está aqui, né? Fontes de nitrogênio. Decomposição de matéria orgânica, né? Fezes, urina de animais, né? Então você tem a decomposição deles como morre, tem mais excreção de produtos nitrogenados, né? Ureia, ácido úrico, amônio, igual aquele que tinha o elefantinho, beija-flor lá, né? Então esse processo é chamado de amonificação. É uma fonte de nitrogênio que está ciclando, certo? Você tem aqui a fixação biológica. Olha, aqui são os nódulos que se formam nas raízes de algumas plantas quando elas formam a simbiose, né? Formam uma relação ecológica de... Como chama isso aí mesmo, gente? Está me vindo comensalismo na cabeça, né?
Daqui a pouco vem na cabeça. Então, elas formam um nódulo chamado de simbiosoma, aqui pelo rizóbio. Então, existe ali dentro desse nódulo uma baixa concentração de oxigênio, né? Então, 90% do nitrogênio é fixado por procariontes, pela assimilação desse nitrogênio atmosférico transformado em amônio. Parte é transformado por descarga elétrica. Como que acontece a fixação do nitrogênio por descarga elétrica? O vapor d'água e o oxigênio, né, formam uma hidroxila, mas isso aqui acontece naturalmente, né? H+ e O2 livres. Com a descarga elétrica, ela forma ácido nítrico. Então, a energia dela, né, age em cima da hidroxila e precipita como chuva. E processo industrial, esse aqui é o mais importante, um volume, né, maior de todos, né? A indústria de produtos nitrogenados produz cerca de 80 vezes 106 toneladas por ano de fertilizantes nitrogenados. Você pega... Como que eles pegam o nitrogênio? Eles devem pegar e fazer um processo semelhante a esse daqui, né? Um processo chamado Haber-Bosch. Você usa 200 graus Celsius e 200 atm para transformar, para reagir o nitrogênio com o hidrogênio e formar amônio. Então a indústria tem que queimar combustível fóssil para formar o fertilizante, né, nitrogenado. Então, nesse processo você tem um alto consumo de energia, você precisa de uma fonte de nitrogênio, que é o metano, está aqui que eu não sabia aquela hora, né, CH4, vai liberar hidrogênio para formar amônia e o CO2 vai sair na atmosfera. Você tem grandes perdas nesse processo e tem geração de poluição, né? Mas você tem alimento mais fácil na mesa também, né? Então você altera, de certa forma, o ciclo do nitrogênio pela adubação. A adubação vai ser química, formando fertilizante, como nós dissemos. Isso é feito também para fosfato, tá? Você usa o fosfato para fazer fertilizante. Você minera, né, as rochas para fazer fertilizantes. É um fertilizante feito artificialmente pelo homem. Mas você pode ter também a adubação verde. O que é isso? Você planta leguminosas. As leguminosas são essas plantas que dão legumes, que dão aquelas vagens, né? Feijão, soja, né? Muitas outras, que são simbiontes naturais do rizóbio. Então você pode plantar elas junto com outras culturas. Quando você planta elas junto com outras culturas, você chama isso de agricultura consorciada ou consorciação, né? Ou você planta em tempos alternados. Uma hora você planta leguminosa, outra hora você planta a cultura normal que você quer, né? Isso chama-se rotação de culturas. Então você planta lá soja um ano, o solo vai ficar com mais nitrogênio, no outro ano você planta outra planta. Milho, por exemplo. O que causa excesso de nitrato? Principalmente isso aqui com adubação química, né, feita pelo homem. Pode causar poluição do lençol freático, pode ser acumulado em hortaliças. Tinha a professora Lucila, trabalhava com isso, ela media os nitratos que tinha em hortas, né, em alface. Ela viu que tinha umas que tinham concentração muito grande, né. E o consumo exagerado pode fazer com que você complexe esse nitrato com a sua hemoglobina, formando meta-hemoglobina e te trazendo anemia. Então, a ONU estima que em 2025, 2/3 da população mundial sofre por escassez de água, né, chamado de crise da água. Então, é interessante que você não acelere esse processo de crise de água contaminando o lençol freático. E também a adubação química pode trazer salinização do solo. Então, principalmente quem tem irrigação e vai jogando junto, sempre adubando, saliniza o solo. Aqui um esqueminha, né, do rizóbio se juntando na raiz da leguminosa, ele deixa o bicho entrar, né, o bactério, e ele forma um nódulo, né, que está aqui do lado, onde vai ter a fixação do nitrogênio, né. Então ele dá para o rizóbio glicose e ele dá para a planta, nitrogênio. Então, um plantio consorciado de feijão e milho.
E aqui é só um quadro para mostrar, né, a planta hospedeira, né, a bactéria que você tem, que se hospeda nela, forma raiz, nódulos ou não, e fixa nitrogênio. Né? E aqui alguns tipos de bactérias que não estão em plantas hospedeiras. Né? Umas são aeróbicas, umas são facultativas, outras anaeróbicas. Né? Agora, algumas situações, só para exemplificar mais sobre o nitrogênio ainda, para a aplicação desse processo. Então, você tem tratamento, por exemplo, de esgoto ou de lixo, com nitrificação e desnitrificação. Então, você pode ter um tanque de arejamento. Então, numa etapa do tratamento de esgoto, você fica ali mexendo o lodo do esgoto e aerando ele, colocando, injetando oxigênio, para transformar a matéria orgânica degradada em amônia e amônia em nitrato. Transformou em nitrato, você vai para um outro tanque, onde vai ter a desnitrificação, para que o nitrogênio seja liberado para a atmosfera. Então, você vai ter um lodo no final pobre em nitrogênio. Então, isso vai prejudicar menos os lençóis freáticos e os rios onde você vai depositar esse resíduo. Né? Então, no tanque de nitrificação, a matéria orgânica vai virar amônia e amônia nitrato. Aqui, tanque de nitrificação. Né? E no tanque de desnitrificação, essa amônia vai se transformar. Isso aqui está errado, tá, gente? Aqui já é o NO3, vai ser transformado em outra coisa aqui, né? Em NO para ser transformado em N2, tá? Para não contaminar o lençol freático. Então, tanque de desnitrificação. É isso aí. Consegui sair, agora eu consegui sair. Gente, falta ainda 20 minutos de aula. Eu vou passar para vocês umas questõezinhas bem basiquinhas, tá? Vocês conseguem fazer muito rapidamente, né? Agora, tá? A gente tem um esqueminha valendo nota lá, tá bom? São 3 perguntinhas só, eu deixo vocês fazendo elas, tá bom? Eu vou colocar aqui no WhatsApp. Cadê meu WhatsApp? Sumiu. Enquanto isso, eu fico à disposição de vocês e, ao mesmo tempo, vou postando as outras coisas que precisam. Então, tá aqui, ó. Coloquei para vocês no WhatsApp. Estou colocando no Classroom, tá? Até que no Classroom eu me atrapalhei. Eu vou criar uma atividade. Eu preferiria que vocês colocassem no Classroom para mim, tá? Bem melhor. Já fica aqui, já fica no armazenamento do Summit. Tá, gente? Selecionar aqui. Eu acho que foi. Tá. Esse apareceu aí já para vocês. Eu vou parar de gravar, tá bom? Alguém tem dúvida? Querem falar